só uma técnica, ela é uma filosofia de vida. Né? E você vê, quando você tomou consciência, né, que você precisa ter o seu lugar, por exemplo, que minha mãe é grande, ela viveu mais que eu, inclusive ela já teve filhos, ela tem um conhecimento profundo, que ela tem condições de cuidar da criança dela, que essa não é minha função, né? Que ela tem um pai, uma que ela mãe. tem um pai, uma mãe, porque se você entra nesse lugar, como ela lembrou, você está no lugar da sua avó, e ela pode projetar em você elementos que ela sente em relação à mãe dela. Então vai arrumando uma confusão danada. Então quando você pega isso e aplica na sua vida, essa forma de olhar, essa visão sistêmica, você vai ter benefícios, ó, mesmo sem constelar. Você falou, caramba, né? Verdade, eu não posso estar nesse lugar, né? Eu preciso ir para o mundo, fazer as coisas que eu sinto, que eu gosto, que eu quero, não foi? E quando a gente fica nesse lugar, dentro desse exemplo que a gente está dando, a gente fica até inocente, num sentido de estou fazendo aquilo que deveria fazer, mas você vai ter desprazer. Não é, você não nasceu para isso, você nasceu para viver a sua vida. Por isso que dentro dessa visão a gente fala, ó, tem a família de origem, que tem a sua importância, mas eu preciso sair da família de origem e ir para a minha vida. Posso montar minha família atual, posso, né, viver meus projetos, fazer aquilo que eu sinto, mas eu preciso sair desse núcleo. Nesse núcleo eu fico inocente, mas não é aqui o meu lugar, eu tenho desprazer. E a hora que você vai para a sua vida, você vai ter prazer. Só que você vai ter culpa de estar deixando ali os elementos para trás. E aí pode entrar até a doença. Quando você sai do sistema, que começa a adoecer, começa a ter uma série de problemas para você poder voltar. Porque como é que você deixa a sua família de origem, onde você contribui, ajuda, dá força, leva para passear, tem uma série de funções, e agora adoeceu e você está falando que vai para a sua vida, né? Que você vai para o Peru, que você vai fazer as viagens, né? Que você vai seguir o seu caminho daquilo que sente. E ali que agora tem uma doença. Então a doença ela pode também estar servindo para manipular o sistema. Então quem tem, né, um traço de caráter ali muito complicado pode usar essa doença, às vezes até, claro, de forma inconsciente, para poder manipular esse sistema. Então, a gente precisa ver qual que é a função da doença aqui, para que ela está servindo. Mas só concluindo, se você segue a sua vida, prazer mais culpa. Então, o adulto ele consegue lidar com essa culpa. E com essa visão, te ajuda a sair da família de origem. Opa, não é minha função estar aqui, né? Ela é grande, eu sou pequena, eu preciso seguir. E aí, quando você fala isso, pô, mas aí você abandonou, aí já vem umas outras polaridades, né? E umas coisas assim que, então se estiver doente, como é que faz, né? Então, claro que a gente precisa ter, né, uma compaixão, bom senso, contribuir, ajudar, mas essa visão nos ajuda a seguir para a nossa vida. Por isso que é uma filosofia que a gente vai incorporando também. A gente falou de um ponto, né? Que você falou, caramba, são milhões, precisa ter aqui, pode tem aqui muitos, né? Eternamente, né? Muitos anos Porque falando eu confesso, assim, que quando eu estava nessa situação que a Lucila trouxe para mim, da importância da hierarquia, eu confesso que, né, no meu ego, eu fiquei incomodada. Falei assim, nossa, gente, para que isso tudo? Hierarquia, coisa burocrática, que não sei o que lá. Aí eu achava que era exagero. Eu falei, nossa, que exagero. Todo mundo tem que ser amigo, né? Minha mãe é minha amiga. Eu chamava minha mãe de filha, assim, nos últimos anos, né? Só que não colocando ela na posição de filha e eu de mãe dela. Mas era até um assunto, um jeito de falar carinhoso, porque eu falava para ela assim, se o amor maior do mundo é o de uma mãe para uma filha, então é isso que eu sinto por você. Que bom, estava expressando. E aí eu ali, chamava né? ela de filha, e aí acabou que ela foi ficando mais velha e tal, e aí eu tinha muito esse cuidado com ela mesmo, do bem-estar, de querer proteger, de querer que ela ficasse sempre bem. Feliz. E até em outras questões, esse assunto da hierarquia, né, que eu fiquei meio que tipo, nossa, que exagero, que burocracia, que não sei o que lá, que eu sou da liberdade, eu sou livre, eu sou, né, tipo, eu sou diferente já. Claro. E aí eu falei, isso tira um pouco da liberdade. E eu queria perguntar, né, para vocês sobre essa questão da hierarquia, porque realmente as pessoas invertem muito os papéis. Sim. E quais são as situações mais comuns, né? Vou só falar de alguns exemplos que eu já presenciei, que já vi,
que é realmente a filha assumindo o lugar de mãe, mãe, filha e com o pai também. E no relacionamento amoroso também, da esposa fazer o papel da mãe, do marido. E se tem alguns assuntos assim que vocês poderiam trazer de exemplos da importância dessa hierarquia, Sim. que são mais comuns, né? Então, a hierarquia, a ideia da ordem, né, no sistema familiar é que tem pessoas que vieram antes de você, tem você e as pessoas que estão indo para frente. E não tem o que discutir sobre isso. Ordem é ordem, né? Então, a partir do momento que essa ordem está sendo violada, no caso, como você falou, eu tô fazendo o papel da minha mãe, ao invés de entregar ela para a mãe dela, né? Que esse trabalho que a gente faz. Mas se eu estou fazendo o papel da minha mãe, alguém para trás que está sendo excluído por qualquer motivo. Às vezes foi excluído da família por algum motivo, não é lembrado. Então, a ideia é buscar trazer toda essa ordem, porque a partir dessa ordem vai se auto-organizando, as coisas vão se auto-organizando. Estar fora de ordem, Muriel, causa um transtorno, nunca é positivo. O peso disso é muito grande e você acha que você está carregando esse peso com a ideia de estar leve, só que não tem leveza nisso, absolutamente. Então, assim, a partir do momento que você... Isso é um pequeno passo, é só ali o comecinho, mas não tem jeito de você desenvolver nada do resto se você não tem essa ordem clara. Então, a partir do momento que essa ordem está clara, aí qualquer outro aspecto da sua vida você pode trazer. Mas sem isso aí é a primeira coisa que a gente pode estar olhando. E ser adulto significa conseguir essa culpa, igual essa culpa que você falou, a gente consegue lidar com ela. E ser adulto, muitas vezes... A maioria das vezes é carregar essa culpa. Mas não é uma culpa, eu deveria fazer outra coisa. Não, é a culpa de decisões, de tomar decisões de adulto, de seguir com a vida. Porque nessa ideia de ordem aí, qual que é? Qual que é disso? Qual que é? É de seguir, é de ir para frente. Então, os meus avós... Né? Isso aí são gerações passadas, mas vamos só botar nos avós, que veio os pais, que veio a gente. E aí? O que a gente está fazendo para continuar? Muitas vezes, o que a gente tenta fazer é reconstruir o que os nossos pais ou a nossa ancestralidade já fez. Então, se eles fizeram a base... E eu venho para a vida e eu quero trabalhar naquela base porque eu acredito que não foi o suficiente o que eles fizeram, ou seja, eu estou excluindo. Isso gera uma consequência muito grande na vida da gente, porque a gente vai ter que começar a construir a base novamente, ao invés de começar a construir o alicerce do nosso prédio que a gente está querendo construir a partir dali. Então, eu acho que você pode complementar. E caminhos fechados, né? Porque... Quando a gente fala, né, eu cuidando da mãe, onde eu estou, você está na família de origem. Você está ali. Como é que vai entrar relacionamentos? Como é que vai entrar projetos se você está ali dentro de uma função? Então, você precisa sair dessa função para poder seguir para a sua vida. E quando a gente vai trabalhar com os bonequinhos, é interessante. Né? A gente falou bastante da constelação em grupo, mas com os bonequinhos, por exemplo, né? Vou pegar aqui o copo que eu acabei esquecendo eles. Então, por exemplo, eu vou falar assim para ela, ó, essa aqui é você, onde você posiciona. Essa aqui é a sua mãe, aonde ela fica. Então, do posicionamento, direcionamento, distância, significado, você já vai vendo o que está acontecendo. Então, provavelmente ela vai ficar aqui olhando para a mãe. Então, você já vê que inverteu a posição a partir do posicionamento com os bonecos. Então, não tem aquele sentir. Embora pode ser que algum terapeuta, dentro de uma sensibilidade maior, consiga pegar mais informações. Mas o que a gente vai analisar é posicionamento, direcionamento e distância desses elementos. Né? Então, esse aqui é você, esse aqui é o seu marido.
Então, aonde que entraria? Aqui ao lado, né? Chegaram juntos, não tem hierarquia, são os dois iguais. Não tem um grande e um pequeno. Ah, não, ela coloca o marido aqui na frente. Ela olha para ele, ela entrou no lugar de mãe dele. O que vai acontecer? Uma série de problemas. Problemas com sexualidade, problemas, né, onde um dá e o outro recebe, já é uma outra lei do equilíbrio de trocas. E isso vai dar uma série de problemas, inclusive possibilidade até de separar. E separando e saindo, muitas vezes, esse que recebeu demais. Então, precisa ter trocas. E quando a gente vê esse problema aqui, a gente vai para o sistema na família de origem, para ver como é que foi esses referenciais, o que viu de modelo, o que é ser pai, o que é um casamento. Às vezes, até eu pergunto para a pessoa, né? Falo assim, o que você espera de um namorado? O que você gostaria dele? Ou mesmo, o que é um namorado ideal, um marido ideal? Aí a pessoa vai falando, alguém que cuide de mim, que me dá segurança. Ela está descrevendo a mãe. É isso que ela está procurando. Pouquíssimas pessoas eu ouvi falar, não, uma pessoa que tem uma pele, que tem a sexualidade, que a gente tenha projetos em comuns. Pouco, sempre que me dê segurança, que cuide de mim. O que está procurando? Mãe. Então, teve um problema aqui atrás que precisa ser trabalhado. E a solução é o que ela falou. Sempre você se tornar adulto e cuidar da sua criança. Porque se eu cuido de mim e da minha criança, você cuida de você e da sua criança, a gente pode ter uma relação boa. A gente não vai entrar numa relação para você cuidar de mim e eu cuidar de você. Até porque você não sabe quais são todas as minhas necessidades, né? Às vezes, então vou cuidar dele, vou ligar para ele todo dia, vou estar lá, falar, nossa, já tá muito, não é? E às vezes, caramba, não liga nunca para mim, né? Faz 3 dias que a gente não conversa, tá pouco. Então, como é que você sabe, né? O quanto é o suficiente? Então, se cada um preenche as suas necessidades, né? De atenção, de reconhecimento, de consideração, isso vai sendo preenchido e você não vai buscando nos relacionamentos, que é o que acontece muito, né? Então, você vê que os bonequinhos, ele traz essa ajuda. E é como se fosse uma técnica projetiva, onde a pessoa projeta ali dentro daquele campo como se ela fizesse um desenho. Não é o lado racional que posiciona, é um outro lado. Sim, deixa eu colocar aqui, ali. E quando vê, está trazendo uma série de informações. Só que foi ela que posicionou. Falei, foi você que posicionou esse bonequinho aqui. A gente só está fazendo essa leitura, olhando para fora e vendo esse todo. E vendo essa interação desses elementos que estão ali. Então, isso para o trabalho terapêutico é fantástico. Ele é muito mais breve do que você... meu marido assim, então posiciona ele, está aqui. O que você vê? Né? O que você sente? Então, muda. Como é que você sente aqui? Aí a gente vai trazendo esse sentir e mudando essas direções. E a gente vai pondo outros elementos. Onde fica o futuro? Onde fica a vida, por exemplo? Aí a pessoa põe a vida aqui. Fala, então a vida é sua família. Né? Onde está? Você não olha para ela. Aí ela põe o passado, ela olhando o passado. O que está acontecendo? Né? A criança dela lá atrás. Né? Ninguém olhando para a criança dela. Então, teve abuso, teve alguma situação aqui importante que aconteceu e muitas vezes teve. E ela fala, eu nunca falei para ninguém. Nem para o meu terapeuta, que eu estou há 4 anos com ele, ele não sabe disso. Como é que você sabe disso? Estou vendo uma criança sozinha aqui, não tem ninguém olhando para ela, ela está em perigo aqui. Né? Aqui abre uma série de possibilidades para ter abuso. Cadê a mãe e o pai olhando para essa criança aqui? Então, a gente vai remontando muitas histórias, né? A gente vai olhando para pontos importantes e ela me dá a possibilidade de eu ter uma série de informações para poder que numa terapia convencional depois. Você não teria acesso, que é exatamente esse exemplo que você deu, né? Ela não tem coragem de falar do assunto com o terapeuta, mas através da constelação você consegue identificar, né? Sim, e aí dali vai vir uma série de pontos que a gente precisa trabalhar depois em outros atendimentos. E aí faz dela mais breve, faz dela mais focada, né? E o terapeuta aqui, ele não é a mãezinha, o paizinho que eu vou cuidar de você. Não é aquela terapia que você fica 10 anos na terapia e nunca se fala do problema, porque a pessoa, ela não tem consciência do problema primário. E o problema primário está aqui, tem uma criança sozinha. O que aconteceu aqui?
né? Onde estava mãe e pai, e aí a gente vai pegando mais informações em relação a isso. E chega muito mais no sentir, porque agora ela está vendo aqui, né? Materializou aqueles elementos no campo. Então, com os bonecos é tão interessante quanto, embora eu goste muito do grupo, né? Que aí a gente vai nas sensações, mas eu estou dos dois jeitos trabalhando. E só aproveitando ainda esse tema, o grupo, para a gente fazer, eu preciso reservar um dia, o espaço, as pessoas precisam vir, eu preciso fazer um convite, aí a gente prepara um coffee, é todo uma estrutura, um ritual que precisa, inclusive até não um ritual, mas tido uma meditação para a gente estar aqui presente, para a gente se conectar com o nosso sentir. Porque às vezes a pessoa vem e ela representa e ela fala, não, eu tenho que ajudar, eu sou mãe representando, eu tenho que ir lá acolher essa criança. Eu falo, não, você precisa seguir o que você está sentindo, não é o que você pensa. Então, tem informações que você precisa dar para as pessoas que estão ali dentro daquele grupo. Inclusive, uma meditação para trazer presença, o sentir delas ali. Já na constelação com os bonecos, a gente consegue fazer isso com mais facilidade. A gente marca um dia, vai no consultório, faz esse atendimento, reserva 2 horas, é só eu e a pessoa. Então, ele é diferente. E aí, agora, a importância até de separar isso da psicologia. E eu acabo sempre falando. Então, ó, eu vou fazer esse atendimento. Não é uma técnica da psicologia, né? Até porque ela é recente, tem 30, 40 anos. Né? E até isso chegar na psicologia vai demorar um pouco. Né? Então, eu falo, ó, isso aqui não é da psicologia, mas eu vou estar aplicando como um terapeuta sistêmico que eu sou. Né? Então, a gente separa um pouquinho, mas vem uma série de informações. E a psicologia me ajuda, claro, a ter esse olhar, né? É bom. Sabe o que eu queria te pedir, Rodrigo? Só para a gente voltar um pouquinho, porque você trouxe o assunto da criança interior. Esse assunto é muito interessante e importante, e eu comecei a escutar esse termo criança interior, que a gente precisa cuidar da nossa criança, na própria constelação. Eu fiz um tempo, não sei se eu cheguei a fazer, acho que uns 2 anos, terapia de constelação, só que era pelo telefone, né, online. E aí a minha terapeuta, ela sempre trazia esse tema, né, da criança interior, e aí foi quando eu escutei esse termo. Queria pedir para você explicar o que significa isso, a importância de trabalhar essa criança interior para as pessoas leigas que nunca escutaram falar esse termo, ou que já escutaram falar, mas não entendem. Sim. Então, a gente utiliza até na constelação muito dessa simbologia. Né? É uma simbologia também, porque se a gente for ver, cadê essa criança? Onde ela está? Mas a gente traz esse simbólico dela, representando, por exemplo, com o bonequinho dentro do campo, para ela poder olhar para aquilo que aconteceu lá atrás, para essas dores, quais as necessidades dessa criança, o que ela precisava. Na própria infância dela, o que ela sentia quando criança naquela situação. Sim, as interpretações que ela deu, né? Porque quando é criança, a gente fala que depende. Né? Você depende de alguém para tudo, para cuidar de você. E ali também entra uma série de informações, de crenças familiares, que hoje, como adulto, você não quer mais carregar aquilo, mas aquilo foi entrando dentro de você. Então, a gente usa essa simbologia para a gente ir para esse passado e mostrar para essa pessoa que agora você é adulta, agora você cuida de você, agora você preenche as suas necessidades e agora você tira essa criança desse trauma, né? E resumindo tudo, tirar desse trauma é assim, querida mãe, agradeço tudo de bom que você me deu, mas deixo com você os problemas que você carrega. Agora eu, adulta, cuido de mim e cuido da minha criança. Então, a gente, quando utiliza a criança, a gente utiliza também o adulto. Então, eles andam juntos. Porque a gente não pode pôr um elemento no campo, né, e trazer as falas como criança. Ela não tem condição de falar aquilo. Mãe, faltou muito, né? Eu, criança, tinha um monte de necessidades, você não cuidou de mim, faltaram muitas coisas, que são sombras que estão ali. Então, a criança não expressa. Quem expressa é um elemento do adulto que a gente vai pôr. E a gente acolhe, né? Às vezes, como é que a gente faz essa representação no campo? A pessoa ajoelha no chão, a gente põe uma almofadinha para ela e a gente põe um adulto para acolher essa criança.
né? Então, a gente anda junto com esses dois elementos. Então, a simbologia é que hoje eu adulto cuido dela. Hoje eu adulto protejo ela. Ah, então passei, teve um abuso, por exemplo, né? E desse abuso veio culpa e vergonha. Então, eu tiro a criança desse lugar. Querida criança, você é uma sobrevivente. Eu não sei como você chegou até aqui, né? Essa culpa e vergonha não é sua. Precisava de um adulto para cuidar de você. E hoje eu estou aqui. Eu tiro essa culpa de vergonha e coloco no abusador. Era ele que deveria se envergonhar daquilo que fez. Então, você tira o problema da criança, põe em quem deveria estar, até mesmo olhando para pais, querido pai, querida mãe, vocês precisavam ter olhado para mim, né? E a gente vai pondo essas sombras. Mas é o adulto que faz isso. E, simbolicamente, a gente vê que a doença é essa. A gente pode conectar ela com a criança. Esse grito da criança, olha para mim. Porque a doença, como a gente falou, ela está chamando a atenção. Olha para mim, tem alguma coisa acontecendo. E a gente liga ela também com a criança, não com a criança doente, mas como esse olhar para dentro, esse grito que está aí acontecendo, chamando a atenção. É ela chamando a atenção, porque é ela que vai carregando muitos problemas. Então, né, eu fui explicando também um pouco como é que se trabalha, né, com adulto e criança. Então, não é só a criança, a gente não deixa ela ali solta. Precisa ter um adulto ali para cuidar dela e tirando ela desses traumas que ela foi vivenciando. E só aproveitando, a criança, ela tinha uma série de necessidades que precisavam ser supridas. E não foram. Só que é esse adulto que vai olhar para o passado e ver também que os pais não tinham condição de dar. A criança precisava, mas o adulto ele consegue olhar para trás e entender o que aconteceu. Então, esse entendimento ele é bem importante, essa compreensão. Caramba, o sistema da minha mãe foi mais difícil que o meu. Ela carrega ainda mais problemas, por isso que ela não conseguiu dar. Então, é o adulto com a criança olhando para isso. Querida criança, né, faltou muita coisa, mas hoje eu estou aqui. E aí a gente vê que o representante fala isso e a gente pergunta, como é que está a criança agora? Ufa, que alívio, agora tem um adulto para cuidar de mim, para olhar para mim. Então, é uma simbologia que a gente usa, assim, bem importante. E muito interessante também, para complementar isso, é a ideia de que não necessariamente é algo que aconteceu, mas é a sua percepção como criança sobre o que está sendo colocado ali para você. É que muitas vezes a gente tem essa ideia, né, que para um trauma acontecer, é porque ele aconteceu assim de verdade. Não, mas se eu como criança chego ali e minha mãe tá ali, tipo, ela precisa ajudar meu pai para sair de casa rápido, que ele tá atrasado, e ela me deixou ali por um momento e eu pego aquilo como, meu Deus, ela está me abandonando. Né? Mas no contexto, ela nunca te abandonou, ela sempre estava ali. Mas a gente leva isso com a gente, né? Na nossa caixinha de percepções. Então, é o que a gente acolhe e trabalha também, muito. E a gente fala dessa fase muito importante, né? Do 0 aos 7 anos. E quando a gente fala da constelação, a gente está olhando para essa fase como uma fase importante. E não só para ela, mas também para o transgeracional, porque a gente vê que traumas que aconteceram também com os nossos pais, os nossos avós, podem influenciar. Mas problemas da vida intrauterina. Então, sábado mesmo, eu fiz uma constelação e aí a pessoa falando que o filho dela, de 5 anos, tinha com asma, né? Ele teve asma, né? E ele é gêmeos, teve o irmão dele. Então, o que foi acontecendo, né? Aí ela falou assim para mim, quando eles nasceram, eu levei um para casa e esse que tem problemas hoje, ele precisou ficar internado. Ele nasceu com muito menos peso. Ele ficou 20 dias no hospital. Então, olha como foi algo importante para ela, para a separação do irmão, né? Para esse amor que foi interrompido, que precisava ali estar com ela, né? E a asma conectada com isso mesmo. Então você vê que problemas que aconteceram ali após o nascimento, às vezes na vida intrauterina. Por quê? Quando eu estava grávida, teve tal problema, minha mãe faleceu, eu tive, né, essa emoção foi muito forte. Depois, né, como você falou do trauma do abandono, nasceu e ali eu tive um problema, ele precisou, eu não consegui estar ali presente com ele,
ele teve um problema, precisou ser internado. Então, esse sentimento que ele tem de abandono. E às vezes não foi a mãe no sentido provocando aquilo, mas a própria circunstância que precisou afastar. E isso vai marcando. E o que a gente, por exemplo, nessa constelação reviveu foi trazer de novo esse momento, só que agora ela acolhendo esse filho, né? Porque a asma ela fazia isso, esse acolhimento. E aí agora a gente reviveu isso, né? Ela sentando, encostando no filho, todos os elementos chegando, mas não sou eu que vou falando, vamos fazer. Ela vai acontecendo, né? Naturalmente vai acontecendo. Eu não fico fazendo a escultura. Agora você assim, né? Não tem isso. Tem o posicionamento que vai. E dali eu falo, coloca essa frase, aí aquilo desmonta, aí vai para um outro lugar. Então aquilo vai acontecendo, não é eu que... Vamos reviver isso aqui e fazer. Não, ela trouxe isso, né? E para a pessoa foi muito importante poder fazer novamente isso, que tinha sido uma dor enorme para ela. Nossa, gratidão por você trazer esse exemplo, porque esse é um caso que acontece muito, né? Sim. Bem comum. E para a gente encerrar, então, agradeço muito a participação de vocês. Meu Deus, que grupo maravilhoso esse. Que gostoso, né? Já estou constelando aqui, ó. No podcast já estou constelando várias coisas. Verdade. E queria pedir para vocês uma mensagem final para o público, e se vocês gostariam de apresentar um pouco mais do trabalho de vocês, como que vocês podem ajudar as pessoas que têm interesse de trabalhar em algum sentido. Sim. Então eu vou convidar as pessoas para participarem dos grupos de constelação. Uma vez por mês tem grupos, e eu já faço isso já há 4 anos. Então agora em dezembro vai ter. E quem puder, né, escreve para a Muriel, para mim, ali no canal, né? Tem também meu Instagram, embora meu nome seja um pouquinho difícil, onde ele está, Rodrigo Tonharelli, né? Eu coloco na descrição. Então, bacana. Então, de vir participar, conhecer, né? Representar, como eu falei, contribui muito com as pessoas essa representação. E a gente aprende muito com os casos, né? Então, contei um caso agora rapidamente. E aí a pessoa olha para o sistema dela também. Fala, caramba, eu não tive isso, mas eu precisei ficar ali internado por 5 dias. Será que algumas coisas que eu sinto tá conectado com isso? Não. Então, essa possibilidade. Né? E aí eu até faço esse convite também. Se a pessoa sentir o chamado, é porque é. Verdade. Se a pessoa sentir de fazer, faça. Que é para você mesmo. Isso mesmo. E cada um voltando, né, para o seu lugar, como a gente estava falando, né? Pro seu lugar de filha, pro seu lugar de pai, para ir cumprindo, né, as suas funções. É muito bom, como você estava falando, tá no seu lugar, né? A gente sente essa paz. É muito complicado quando a gente vai indo para o lugar do outro, e é assim que a gente vai se emaranhando. Sim. Então, né, e tenho feito vídeos todo dia também, colocado nas redes. Então, quem puder, né, seguir, tá ali pertinho, vai ser muito legal. Vamos acompanhar, gente. Vamos acompanhar o trabalho do Rodrigo, porque é maravilhoso. E agora ele tá, né, eu tô vendo que você tá reconstruindo um pouco mais, né, essa parte da sua exposição na mídia para trazer mais conteúdo, vídeos, né, com explicações, exemplos. E eu vou pedir também para a Lucila apresentar um pouquinho o seu trabalho, fazer um convite. Ai, Muriel, muito obrigada por essa oportunidade. É um prazer estar aqui com o Rodrigo e estar compartilhando dessa experiência tão rica, né? Eu, primeiro, além de tudo, eu aplico essa vivência, essa filosofia sistêmica na minha vida. Tem alguns anos que eu trabalho muito forte nisso e os resultados disso estão sendo incrível na minha vida. Então, eu passo isso adiante como parte das minhas mentorias e parte também do meu trabalho com mídia digital e ajudando pequenos negócios e eventos e projetos. Então, meu Instagram, lucila.xavier, Lucila com 2 L's. Xavier, vai lá, conhece um pouco mais de mim e eu vou adorar que você me dá um oi lá. E você vai postar mais coisa, né? Que você falou. Vou começar a postar mais coisa também, Muriel. Muriel, fica ali na colinha. Eu fico em cima, que eu sou aquela amiga / irmã que fica ali, ó. Vambora, Luciana. Mas uma coisa que eu quero deixar aqui para quem está ouvindo e acompanhou a gente até esse final
é da importância de você realmente trabalhar dentro de você, especialmente nesse tempo que a gente está hoje, sabe? Tem muita coisa acontecendo, muitas pessoas buscando, mas não sabem onde buscar ou estão confusas, né, Muriel? Muita coisa acontecendo. Se centra, para um tempinho, se centra, escolha uma abordagem e vê ali os próximos passos que você tem que tomar. Mas você é a parte principal de todo esse sistema que a gente tem aqui. Sem você, nada disso aqui funciona como deveria, porque você é parte disso, então. Sim, esse é até um assunto que eu gosto de trazer, assuntos variados, porque não importa qual filosofia você escolha agora, pode ser que daqui para frente você escolha outra. Então, o objetivo aqui desse canal é sempre trazer assuntos variados para trazer consciência para as pessoas, e aí o que ela sentir afinidade, ela segue, porque no final das contas tudo é sobre trazer consciência, né? Da gente trabalhar a nossa consciência, autoesclarecimento. E eu fico aqui muito grata, muito obrigada pela participação de vocês, foi maravilhoso. Muito obrigada a vocês também por assistirem, se inscreverem no canal, por ter deixado esse like maravilhoso que fortalece muito o canal aqui da gente. Então fica aqui o convite para vocês me acompanharem também no Instagram, para quem não segue ainda, para a gente acompanhar sempre os nossos maravilhosos amigos e terapeutas também. Eu vou deixar os dados de nós três na descrição do vídeo, então qualquer coisa pode entrar em contato comigo ou com eles diretamente e a gente continua conectado. Gratidão. Gratidão! Muito obrigada. Obrigado. Até mais.